independência vem com integração da América Latina, vem com enfrentamento e mobilização aos instrumentos de exploração do capital. Independência vem com organização política permanente na rua e não nos palácios. Independência vem do enfrentamento àqueles que capturam bilhões do orçamento público, como faz o bandido do senhor Arthur Lira. Independência vem do enfrentamento a políticas de austeridade, onde nós não podemos aceitar como fato consumado encarceramento em massa, política de privatização de presídios, de escolas, da saúde pública brasileira. Independência vem com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com a garantia dos direitos do povo, que não são e não podem ser favores, mas são direitos que precisam e devem ser respeitados. Essa opção radical que se faz pela luta nas ruas é o que nos move, é o que nos movimenta. E nós não fazemos isso exclusivamente por uma articulação de goela. É a prática política que dá o rumo a partir do momento em que a gente coloca os nossos corpos à disposição desse enfrentamento. Independência vem também com a luta nas cidades e nos territórios, quando disponibilizamos as nossas energias contra a privatização que estão tentando aprovar na Câmara de Vereadores de parques, praças e jardins na política atual aqui na cidade do Rio de Janeiro. É porque nós acreditamos que o grito dos excluídos se dá nas mobilizações e lutas que não estão nos retratos oficiais, que nós não podemos deixar de dizer. A luta e o grito dos excluídos se faz com a articulação pela superação do capitalismo e construção do socialismo. Vamos firmes, vamos com tudo, luta que segue. Justiça. Nunes Marques pede que Moraes dê explicações sobre o bloqueio do X. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que Alexandre de Moraes dê informações sobre a suspensão do X. O ofício foi publicado na noite desta sexta-feira, 6. Nunes Marques é o relator da ação do Partido Novo, que questiona o bloqueio da rede social na corte. Na quinta-feira, o ministro já havia determinado a Procuradoria-Geral da União, PGR, e a Advocacia-Geral da União, AGU, se manifestassem. Também nesta quinta-feira, Marques decidiu encaminhar ao plenário a decisão final sobre o tema. Segundo ele, a controvérsia inconstitucional do caso é sensível e dotada de especial repercussão para a ordem pública e social, e por isso deve ser discutida por todos os membros do STF. O ministro indicado por Jair Bolsonaro, PL, ao Supremo em 2020, foi sorteado como relator da ação. A legenda afirma que o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes é inconstitucional, pois viola o princípio democrático, o da lisura das eleições e a liberdade de expressão e de opinião, e a garantia do devido processo legal. A decisão de Moraes foi referendada por unanimidade pela primeira turma do STF, composta por Moraes, pela ministra Carmen Lúcia, pelos ministros Flávio Dino, Cristiane Zanin e Luiz Fux.
o tema agora aguarda a definição da data da discussão no plenário do Supremo. Bem, por essa matéria aqui, a gente já derruba um dos argumentos que os bolsonaristas mais usam, né? Que a decisão de suspensão do X no Brasil foi uma decisão monocrática, que só o Alexandre de Moraes decidiu isso. Mas, como vimos aqui, acabamos de ver na matéria, essa decisão foi referendada por toda a primeira turma do STF. Foi uma decisão unânime. Então não foi uma coisa só do Alexandre de Moraes. E uma coisa que essa matéria me chama a atenção é como que um cara como esse, né, o Nunes Marques, está no Supremo Tribunal Federal. Porque qualquer pessoa que saiba ler, escrever, sabe usar a internet, consegue responder essa pergunta para ele, sabe? Então eu acho que ele, por estar num cargo, né, como ministro ali do Supremo Tribunal Federal, ele tem essa capacidade, né? Mas parece que não. Quer ver uma coisa? Basta a gente vir aqui no Google. Ó, e você não precisa nem saber escrever e ler, só saber falar e ouvir. Quer ver? Lei que proíbe uma empresa estrangeira de funcionar no Brasil sem representação. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, estabelece que organizações estrangeiras de interesse coletivo precisam de autorização do governo brasileiro para funcionar no Brasil. Para estabelecer-se no Brasil, uma sociedade empresária estrangeira deve solicitar autorização prévia ao governo federal, observando as disposições do artigo 1134 do Código Civil. Para registrar a instituição de uma sociedade estrangeira, é necessário 1. Os dados pessoais do sócio pessoa física. 2. A declaração de residência comprovada pela autoridade do país em que mora. 3. As informações completas da companhia, no caso de pessoa jurídica. E 4. Os documentos pessoais do representante legal. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entende que uma empresa estrangeira pode ser citada por meio da representante brasileira, mesmo que não seja formalmente a mesma pessoa jurídica, agência ou filial. Bem, agora vamos tentar fazer a mesma pergunta de outra forma, né? Uma empresa estrangeira pode funcionar no Brasil sem representação legal? Não, uma empresa estrangeira não pode funcionar no Brasil sem representação legal. Para que uma empresa estrangeira seja constituída e registrada no CNPJ, é necessário que ela apresente um documento que indique um representante legal. Este representante deve existir de forma permanente. Para funcionar no Brasil, uma empresa estrangeira precisa de uma autorização prévia do Poder Executivo. Esta autorização é necessária para qualquer tipo de estabelecimento, como filiais, sucursais ou agências. Um estrangeiro pode abrir uma empresa no Brasil, seja como fundador ou como sócio de uma empresa local. Para isso, ele pode precisar de um procurador para lidar com questões burocráticas. E o que o magnata Elon Musk fez para que a justiça brasileira, o STF, determinasse a suspensão do X no Brasil? O fechamento do escritório do X no Brasil foi totalmente inesperado, diz ex-funcionário. Um belo dia, o Elon Musk acordou e falou: vou fechar o escritório do X no Brasil, vou tirar a representação de lá, porque aí a justiça não vai ter como me cobrar nada, né? Se alguém postar algum crime, fizer algum crime na rede social, ninguém vai poder me cobrar nada. Aí, o que o Moraes fez? Moraes dá 24 horas para Musk indicar um novo representante do X no Brasil, sob pena de suspensão da rede social. Ou seja, o Alexandre de Moraes ainda notificou o Elon Musk. Falou: cara, assim não pode ser. Se continuar assim, eu vou ter que suspender a sua rede social do país. E o que o Elon Musk fez? Musk se recusa a apresentar representante legal do X no país e volta a fazer acusações contra Moraes. Ou seja, ele pediu, ele implorou que a justiça brasileira tirasse o X, suspendesse o X do Brasil. E aí, eu não sei qual é a dificuldade desse sujeitinho que ocupa um cargo importantíssimo, sabe? Que é um ministro do STF, de entender isso. Eu não sei. Eu não sei se é incapacidade intelectual, né? Ou se é só falta de caráter mesmo. E aí, ainda tem essa galera que usa esse argumento, né, de é um atentado contra a liberdade de expressão, é censura. Como se o X fosse a única rede social que o povo brasileiro utiliza. Quando, na verdade, das maiores redes sociais, né, das mais usadas pela população brasileira, o X era a menor de todas. Era a plataforma que o brasileiro menos usava. E tanto é
que assim que o X saiu, entrou a Blue Sky, sabe? Que tá aí cumprindo as leis, tá fazendo de tudo para se adequar às normas brasileiras, sabe? Tá combatendo fake news, tá derrubando perfis que postam coisas absurdas, né? Então, tipo, que liberdade de expressão que foi censurada? Porque para mim, sabe, essas pessoas que estão defendendo o Elon Musk, defendendo que o X permaneça no país, mesmo sem cumprir as leis brasileiras, né? Elas não estão fazendo isso por liberdade de expressão, não. Elas estão fazendo isso pelo direito de cometerem crimes, sabe? Elas apoiam o racismo, a homofobia, a pedofilia, né? Porque é isso que o Elon Musk protege em sua rede social, entendeu? Então, essas pessoas, para mim, que estão com esse discurso a favor do Elon Musk, são pessoas criminosas, igual a ele, sabe? Igual essa turminha aqui, ó, que foi ontem para a Avenida Paulista com a camisa verde e amarela e o símbolo do X. Porque isso sim é um patriota, sabe? Que defende que um estrangeiro mande e desmande no país, sabe? E que tenha a liberdade para cometer crimes e proteger quem comete crimes em suas redes sociais. Suas redes sociais não, né? Porque graças a Deus ele só tem uma rede social que é o X. E que Deus, assim, queira, proteja o nosso país, que essa porcaria não volte para o Brasil. E sabe o que é mais engraçado? Que a União Europeia está debatendo a retirada do X de toda a Europa. Só que lá não tem ninguém falando que é censura, que é perseguição, não. Lá a galera está apoiando a decisão. Mas como brasileiro, não todos, né, mas uma boa parte, sofre da síndrome de vira-lata, não podemos esperar coisa diferente, não é mesmo? Então é isso. Agora eu quero saber da sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se não me segue, segue aí pra dar uma ajudinha, tá bom? Beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo. Fui! Galera, bomba! Pablo Marçal quer cortar os auxílios de quem mais precisa. Marçal ainda ironizou com um tom pesado, dizendo que o Bolsa Família cria desempregados profissionais. Além de não ter noção nenhuma do que ele está falando, ele ainda faz insinuações falsas. Ele sugeriu de que o Bolsa Família proíbe as pessoas de trabalhar, o que não é verdade. Além disso, ele disse que os beneficiários do Bolsa Família são pagos por uma leitoa bem gorda e reiterou que tem a meta, na verdade ele prometeu, de que vai criar 2 milhões de empregos na cidade. É um número maior do que o governo federal criou no ano passado inteiro, e a cidade de São Paulo só tem 500 mil desempregados. Ele vai gerar mais emprego do que gente desempregada. Me soa mentiroso. Além disso, ele prometeu que em 2026, caso chegue à presidência da República, ele acabaria com o Bolsa Família. E a maneira que ele vai ter de resolver esse problema, esse buraco que ficou, vai ser reduzindo o imposto das empresas, para que elas contratem mais. Você já sabe muito bem como isso dá, né? A empresa paga menos imposto, não contrata ninguém, e quem toma aquele abraço, aquele chapéu? Você. Esse discurso de meritocracia, de que você não é rico porque você não quer e que o Estado é um peso na cabeça das pessoas, de fato, o Estado poderia melhorar e ser mais eficiente. Só que esses cortes no pobre e investimento no rico não é o que vai resolver. Inclusive, isso piora a vida do pobre, só melhora pro rico. Essa ideia de capitalismo selvagem de Pablo Marçal, que vem tentando ser imposta na cabeça das pessoas graças ao discurso messiânico que esse cara tem que ser combatida em todas as frentes possíveis. Pablo chegou a comentar de que o Brasil não gera mais empregos por culpa do Bolsa Família, mas ele esquece de dizer que nós estamos com a menor taxa de desemprego da história, que é de 7,1%. Se a direita e o mercado fossem tão bons assim, o Jair Bolsonaro, que colocou o Paulo Guedes lá, que destruiu um monte de coisas que beneficiavam a vida dos pobres, era para ter colocado pleno emprego no Brasil, o que não aconteceu. Pablo Marçal é um falastrão, e a questão aqui não é nem se você é de direita ou de esquerda. A questão é que esse cara, esse Pablo Marçal, tá tentando enganar você com todos os discursos possíveis e, infelizmente, muita gente vai comprar essa ideia porque não tem noção, não tem consciência de classe e acha mesmo que se fizesse um curso de coach com esse cara aqui melhoraria de vida. No fundo, é só mais um empresário que vai tirar tudo o que tem de benefício para os mais pobres e provavelmente repartir tudo que foi cortado com seus amigos empresários. Isso que eu já vou pedir para você deixar o seu comentário aqui para ajudar a engajar o vídeo. O que você acha desse Pablo Marçal? Não esquece de compartilhar muito essa mensagem e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. KKK, na época do Bolsonaro lotava. Chora, bebê. Sirlene, chorar por quê? Bolsonaro enchia a rua
Lula encheu a urna. Inclusive, quem chora até hoje, quase 3 anos depois, são vocês que não aceitaram que o Lula não precisava encher rua para ganhar votos, enquanto o Bolsonaro pagava, junto com Silas Malafaia, junto com os grandes agropecuários, para levar as pessoas de ônibus para os eventos, e no final não conseguia, né, o que realmente precisava: voto. Então é vocês que estão chorando, eu não choro não, bebê. Lula tá lá, ó, presidente do Brasil, enquanto o Bolsonaro tá o quê? Nem síndico de prédio o homem consegue ser mais. Então, dona Sirlene, só depois de 2030 que ele vai poder candidatar. E eu entrei no perfil da senhora e a senhora tem idade para ser minha avó, né? E eu não sei se até 2030 a senhora vai estar aqui para votar no Bolsonaro. Espero que sim, mas não sei. Mas é isso, dona Sirlene. Só vou falar para a senhora, para relembrar a senhora, o que ganha eleição é urna, não é gente na rua. Eu, exemplo, apoio o Lula e nunca fui num evento do Lula, né? E acredito que várias pessoas que apoiam o Lula também nunca foi.